E esses casos aí que estão repercutindo bastante na imprensa, né? Caso Robinho, Daniel Alves, e coisas que acontecem fora do país, né? Como que é essa coisa de tem que extraditar, não pode extraditar, o cara cumpre a prisão, a pena aqui? É difícil falar, né? Eu acho que se a pessoa errou lá, foi julgado, eu acho que tem que cumprir a pena em qualquer país que ele esteja, né? Porque o cara fugir de país vai deixar de ser crime, então... Ainda mais crime hediondo, né? Desculpa, não dá, né? Aí você fala, o caso do Robinho, uma pessoa famosa, você entendeu? Eu mesmo sou fã dele, eu sou santista, eu acompanho a carreira dele desde menino, você entendeu? Eu sei, desde aquele dia que ele entrou e deu as pedaladas e virou o Robinho. Na época eu era amigo do Leão, técnico do Santos, que projetou ele, o Diego e tal. E é triste ver isso, é triste, né? Aí ele, sei lá, não sei se ele tem culpa ou não culpa, eu sei que a lei tá aí. Tem que pagar, né? E aí, Lenês? Chegou uma pergunta aqui. Eles pediram para o Jorge, ele pediu para vocês falarem a respeito do que está acontecendo com o delegado da Cunha. Tá em... Olha, eu vou aqui. Ele é deputado, como eu, é delegado de polícia. Eu não vi os autos, eu não vou defendê-lo, nem acabar com ele. Eu digo o seguinte... Ele contou uma história e ela contou. Agora, a filmagem ficou muito forte. Então, essa filmagem ele vai ter que se explicar. E parece que ele mesmo estava filmando. Entendeu? Né? Não sei quem estava filmando, mas essa filmagem acabou pondo em torno tudo que ele pode falar. Então, ele tem que provar explicar o que aconteceu. Porque não é inadmissível a pessoa ser violenta ou bater na mulher, qualquer coisa que seja violência contra a mulher. Então, ele tem que se explicar, porque ele também tomou ela estava com... que eu vi as fotos que ele mandou e todo mundo viu, está nos autos. Ele tomou um secador de cabelo que abriu ele aqui. Mas até então, ninguém tinha visto esse filme. Entendi. Esse filme foi um filme pesado, foi uma filmagem pesada, que eu acho que ele tem que se explicar para o público dele, para o eleitor dele e para as mulheres. E tentar ver o que acontece com ele. Isso aí é a realidade. A realidade é a postura do que chegou a esse ponto. Agressão mútua entre eles. E essa filmagem deixou ele numa situação muito ruim. Tem casos como o dele e o do... que foi preso também, que tinham canais grandes no YouTube. Quem é que teve aqui também? Como chama? Eu sei quem é. Que é deputado federal Isso, agora. isso. O que eu queria saber... Kaczynski, como é que é? Não o Belinski, não. Belinski, quem que é? O lá do Rio, que foi... do Rio. Mas, e policiais que têm canais no YouTube, rede social? Porque agora com a rede social mudou tudo também. Vocês são a favor? Você acha que é perigoso? Tem que tomar cuidado? Essa coisa de filmar... Isso tem que ser verdadeiro. Aqui as filmagens que nós tivemos... Gabriel Monteiro. Eu e o doutor Nico, todas nós estávamos na cena do crime junto com os nossos policiais. Eu não fiquei montando uma cena de crime. Isso aí você acaba... Você tem que estar mostrando o que está acontecendo. Então, já que você levou a imprensa, então você filmou, você vai dar para a imprensa, você tem que ter, assim, a sua postura tem que ser a correta e a verdadeira. Entendeu? Transparente. Eu sempre trabalhei com transparência. Então, isso você nunca vai me pegar, ou ele montou uma filmagem. E as pessoas sabem, não dá para ser comédia. Eu acho que concorda? O da Cunha, fala para mim, fala pro Nico, ele foi fã nosso, quando ele entrou na polícia, mesmo? Nós já éramos delegados conhecidos. E ele viu, eu quero ser o doutor Lindo, doutor Nico. Um dia eu fui com ele na comunidade, numa comunidade na Zona Leste. Ele era querido, as crianças vinham, abraçavam ele, as suas mães queriam tirar uma fotografia. Ele trabalhou na Zona Leste, ele ajudou muita gente com o trabalho dele. Aí depois ele ficou muito famoso, não sei quantos milhões de seguidores. Aí aconteceu o que aconteceu, foi para deputado. E agora essa agressão foi que eu acho que deixou a carreira dele numa situação. Eu nunca tive esse negócio de internet. Canal. Não, já me convidava, mas não quis ter. Agora, para falar do da Cunha, eu posso falar, eu conheci ele como delegado de São Bernardo, um excelente delegado. Eu estava no lugar, queria que ele fosse trabalhar comigo. Cheguei até a convidar, mas ele falou, eu convidei ele pelo trabalho que ele fazia em São Bernardo. Ainda eu brincava, temos que trazer o Emílio era o diretor, eu falei, temos que trazer esse delegado para trabalhar com a gente, porque ele é um delegado que ele trabalhava e trabalhava bem, dava sério, corajoso, dava as canas, e eu sempre quis que ele tivesse nas fileiras comigo, sempre convidei, nunca trabalhei com ele diretamente, mas cheguei a convidar porque eu vejo um talento muito grande no da Cunha como profissional de polícia. Eu não queria ver nessa situação. E outra, agora bater
em animal que já está meio caído, eu sou contra. Eu acho. Eu não vou aqui defendê-lo muito, mas eu acho. Deixa a justiça resolver. Deixa correr e ver o que vai acontecer. Porque eu sei o que ele está passando, eu jamais gostaria de estar na pele dele. E conversando com ele, eu conheci ele em um outro lado. Agora, esse lado que mostrou aí, felizmente, eu não vi nem o que está escrito lá, não posso ficar aqui dando minha opinião. Vocês são otimistas ou pessimistas em relação à violência, ao mundo como está, o Brasil? Eu sou otimista, sou um cara que acredita até em balão. Tem jeito, que vai melhorar mesmo. A minha mulher fala pra mim que eu acredito em tudo, você entendeu? Eu acredito até em balão apagado, eu acredito mesmo. Em ET, você não acredito não. Eu nunca vi Papai Noel, você acredita? Mas, eu procuro sempre ser do bem e eu procuro sempre focar nessa, assim, de acreditar nas pessoas. Hein? É que pode ajudar mais pessoas pensando assim. Mas se vocês tivessem o poder mesmo na caneta de fazer coisa, o que vocês sugeririam pro presidente, pro governador? O que dá para fazer? Polícia, a parte legislativa, o que dá para fazer para melhorar? De exemplos lá fora, a gente pode ver lá fora o que está dando certo e fazer aqui. A gente tem o exemplo do Giuliani, né, que fez o Tolerância Zero. Ele funciona aqui ou não? Em São Paulo, por exemplo? Eu podia falar o seguinte, uma cadeia que assim, reestruturasse a vida da pessoa. Não saísse ele da cadeia mais bandido do que ele entrou. Certo? Para começar uma cadeia. Uma cadeia nova. O cara errou, pagou o que e vem e tem uma condição social de ser reabilitado. Mas depois ajudaram quando ele sai desempregado, sem nada, quando ele vai pro crime. Exato. Então é isso que é uma sugestão que você pediu, que eu der, que tivesse sei lá, quando a pessoa volta ou sai recuperado, não sair mais bandido. Uma caneta pesada seria aí. Crimes hediondos, eu sou assim... Como que tá hoje em dia? Quantos anos? Não, crimes hediondos, ele tá bem... Mas tem atenuantes, tem um monte de coisa. Mas é que tá, o hediondo não, mas que ele não tem que sair, ele tem que saber que ele vai sofrer o tempo todo o que ele fez com as famílias que tiveram que chorar por causa dele. Então eu acho isso, porque eu falo que o cara tiver um bom advogado e um bom plano de saúde, ele tá salvo. Porque o advogado sempre tem uma brecha na lei. Essas brechas ele vai encontrar um jeitinho. Essas brechas é que tem que ser mexidas, que o legislativo tem que começar a pensar, principalmente o Código de Processo Penal, às vezes um pouco ultrapassado, algumas mudanças. E o restante é aquilo, é o que eu falo, é que a diferença é tão grande de classes no Brasil que fica uma situação que aquele menino que fica sentado lá na porta, vai numa periferia de São Paulo, aí ele vê passar o dono da padaria, que o filho dele tem um carrinho que ele deu, que tem a padaria, ele começa a ver aquilo e ele vê que ele não tem para onde ir. Então eu acho que aí é que eu acredito. O Nico deu um exemplo aqui, engraxou sapato, olha o que ele chegou. Tem que acreditar que você vai chegar lá. Então eu sou a favor disso.